E aí, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu decidi gravar um arrume-se comigo com vocês, tá? Eu já tinha arrumado meu cabelo, colocado a roupa e alguns acessórios. E aí vamos pra make, tá? Eu iniciei passando o hidratante da Nivea por todo o rosto. Eu aplico em algumas regiões, depois eu espalho bem direitinho. Já aproveito para dar aquela massageada no rosto. Depois eu fui logo pro Prime, tá? Eu usei esse da Bruna Tavares. E aí eu aplico nessas regiões, que é onde eu tenho os poros mais dilatados, tá? E aí eu espalho com o dedo mesmo. Além de espalhar, eu dou também umas pressionadas para poder preencher os poros. Passa um pouquinho também na região ali abaixo dos olhos, né, na olheira, porque eu tenho alguns vincozinhos. E aí já ajuda. De base eu vou usar a da Nina Secrets, porque como o aniversário era de dia, né, eu quis uma base de cobertura leve e que tivesse um acabamento não tão mate, para a pele não ficar muito pesada. E aí eu espalhei com a esponjinha da Mariana Saad, ela tava um pouco suja, mas não mudou o efeito da base não. E eu também usei ela seca, eu tava com pressa, então eu não fui umedecer ela. Eu espalho bem por todo o rosto. Do outro lado eu faço da mesma forma também. E editando esse vídeo eu prestei atenção no tanto de caras e bocas que eu faço aplicando o produto. Se vocês forem reparar, minha boca fica toda hora fazendo um movimento estranho, mas tudo bem. Na testa da mesma forma, espalho bem espalhadinha. A hora da base eu acho que é a hora que eu mais demoro, tá? Na maquiagem, porque eu presto atenção em todas as regiões mesmo do rosto, pra eu não aplicar errado, sabe? Não ficar nenhuma parte assim sem passar a base. Senão dá pra ver logo, né? Fica estranho. E aí eu tomo cuidado também pra próximo assim da raiz do cabelo, não ficar nenhum espaço faltando aplicar. De corretivo, eu usei o da Boca Rosa, gosto bastante desse corretivo. Eu coloco só um pouquinho na região das olheiras. E espalhei com a mesma esponjinha que eu tinha aplicado base. Tomo bastante cuidado com os cantinhos ali na região dos olhos, para não ficar faltando nada. E aproveito e já passo também o corretivo na pálpebra. O restinho de corretivo que sobra na esponja eu passo no queixo, um pouquinho no nariz e passo ali ao redor da boca, porque é onde em mim sai mais rápido a base. De pó eu usei o Mármore 1 da Boca Rosa também. E pó, gente, eu aplico bastante. Apesar da minha pele ser seca, eu gosto de aplicar bastante pó, porque eu não gosto daquele efeito molhado da base, sabe? Então na região das olheiras, que é onde costuma marcar primeiro em mim, por conta das linhas de expressão eu passo bastante. E aí eu espalho por todo o rosto, sempre pego mais um pouquinho de pó e vou aplicando. Nessa região, né, ao redor do nariz e da boca, eu passo bastante, nessa região do bigode chinês também, porque é o primeiro local que marca, né? Na testa também eu aplico bastante, por conta também das linhas de expressão. E aí com esse pincel fofinho eu espalho bem, para não ficar também com aquele aspecto de pó muito pesado. E só para garantir, mais pó na região da olheira.
Quando eu falo pra vocês que eu aplico muito pó, é porque eu aplico mesmo. Mas no final dá certo. Agora de contorno, eu usei essa paletinha da Francine Elk. Eu pego o tom mais clarinho da paleta, e aí eu faço o contorno. Quase que eu tomo um tombo pra trás pra ficar esperta, mas não caí não. E aí eu faço esse movimento de vai e vem. E tomo cuidado pra esfumar bem esfumadinho, pra não ficar marcado. Eu amo esse tom de contorno. E aí sempre que eu vejo necessidade, eu vou reforçando o contorno, para o rosto não ficar muito branco. Eu faço essa junção também do contorno com a região da bochecha, depois eu pego só um pouquinho e aplico nessa região do maxilar. E aí com o mesmo tom eu passo na região do nariz, só para dar uma sombra mesmo, nada muito marcado. Passei mais um pouquinho na região da testa, porque eu vi que tava meio claro demais. Minha testa é um pouco avantajada, né? Então eu tenho que dar um contorno para dar uma sombra. Agora de blush eu vou usar esse da Avon. Tem muitos anos que eu tenho esse blush, se eu não me engano ele é da cor Pêssego, o nome dele. E eu aplico na região da bochecha e já faço a união com o contorno também. Eu gosto de passar no nariz para dar aquele efeito de queimadinho de sol. Acho que fica bem natural e fica bem bonito também e delicado. De iluminador eu usei esse em pó da Bruna Aira. Ele é muito potente, muito bonito e dura muito na make. Eu amo ele. Aí eu aplico nessa região, acima do contorno e do blush. Passo na pontinha do nariz um pouco, na região de cima também e um pouquinho no queixo, o que sobra no pincel. E esfumo bastante também para não ficar marcado. Até com pincel de pó depois eu vou esfumando tudo junto, para ficar bem natural. Logo após, gente, eu vou pra sobrancelha, tá? Eu uso primeiro essa escovinha pra tirar o excesso de produto, né, de base, de pó. E aí eu venho com esse triozinho de sombras da Ruby Rose e faço a misturinha dessas duas cores pra ficar o tom mais próximo possível do meu pelinho, da sobrancelha. E aí eu tenho um restinho de micro na sobrancelha, então eu só vou preenchendo o desenho dela. Eu tô fazendo remoção a laser também, então ela tá bem falhadinha. E aí eu vou preenchendo com a sombra e vou ajustando os detalhes. Dá uma diferença enorme, ó, de uma sobrancelha para outra. Eu amo esse efeito. Na outra sobrancelha da mesma forma. E eu vou sempre reparando bastante uma com a outra, para ver se tem muita diferença, para poder deixar o mais similar possível. Essa parte da sobrancelha é o momento que eu demoro mais um pouquinho também na make, porque é um detalhe importante, né? Eu olho, reolho e vou fazendo os ajustes que eu vejo que tá precisando. Achei mais ou menos, mas também não quis ficar mexendo não, porque quanto mais mexe, né, a chance de dar errado é grande. Aí eu usei essa bruma fixadora e hidratante da Bruna Aira também. Encharquei o rosto para poder fixar bem a make e tirar aquele aspecto de pó. Depois eu espero secar, fico abanando com o espelhinho, com a mão também. Deixo secar bem. Depois que eu vejo que secou bem a make, aí eu vou pro próximo passo, que agora foi a sombra nos olhos. Eu uso essa paletinha da Focalure, que também é bem antiga. Eu uso esse tom de marronzinho para fazer o côncavo, o fundo da maquiagem.
Eu gosto desse tom para fazer de fundo. E aí eu espalho bem por toda a pálpebra. Esfuma, esfuma, esfuma para ficar bem natural. Eu tomo bastante cuidado para não ficar nenhuma região marcada. E outro detalhe também é que eu tenho espaço bastante grande, sabe, do olho para a sobrancelha. Tenho bastante espaço para aplicar sombra e eu aplico bem mesmo. No outro olho eu faço da mesma forma. Aplico a sombra e vou esfumando em movimentos circulares. Vou sempre comparando um olho com o outro, para ficar tudo bem igualzinho, né? O máximo possível. Depois eu vim com essa paleta da Marília Mendonça e usei esse tom de verde para combinar com a roupa que eu tava. E aí eu apliquei na região da pálpebra móvel. Eu poderia ter aplicado com o dedo, porque aí a sombra ia ficar mais forte, né? Melhor pigmentada. Mas eu apliquei com o pincel e aí ficou bem clarinha. E aí eu vou aplicando e esfumando também. Como eu achei que ficou bem clarinha, eu voltei com o iluminador da Bruna. Passei no cantinho da lágrima. Inicialmente eu só ia passar no cantinho, mas aí eu resolvi subir um pouquinho com a sombra também. Aí eu passei na região da pálpebra móvel, por cima daquela sombra verde mesmo. E aí deu um tchan na maquiagem, como vocês podem ver. Passei um pouquinho também abaixo ali do arco da sobrancelha. Na parte de baixo eu peguei um pincelzinho mais fino, né, mais achatado. E o pincel estava simplesmente sujo de outra sombra. Aí eu voltei com outro pincel, esse é da Macrylan, que eu gosto bastante. E apliquei o mesmo tom de marronzinho que eu havia aplicado em cima. Apliquei na região inferior também. De máscara de cílios eu usei essa, da Francine Elk. É a minha preferida do momento. Ela dá um efeito bem bonito nos cílios. Alonga e dá volume. Eu gosto bastante. Eu gosto sempre de aplicar 2 camadinhas. Eu acho que o efeito fica mais bonito. Ó como fica legal. Eu não passo nos cílios inferiores, tá? Só nos superiores. Depois eu vou juntando com o dedo mesmo algum cílio que ficou separadinho. Depois eu volto com o pincel de blush, não pego mais produto. Só pego e passo mesmo para poder reforçar mais a cor. E aí de make foi isso. Agora vamos para os acessórios. Eu já tinha colocado alguns colares. E aí eu coloquei esse anelzinho de coração no dedo médio. Depois esse outro anelzinho de pedra. E coloquei esse braceletezinho. Ficou bem delicado. Na orelha eu só fiz acrescentar no furinho principal com essa argolinha que eu gosto bastante. Tava tendo uma leve dificuldade de achar o buraquinho, mas achei. O batom eu deixei pra aplicar depois, tá? Aí eu tava na dúvida de qual bolsa eu iria utilizar, se a rosa ou a azul. Mas aí depois eu vi que a azul combinava mais com o verde. E aí eu fui com ela. Aí é meu look todo pra vocês. Depois eu decidi colocar esse coletezinho como a terceira peça. Coloquei essa Gisele também nude. E a bolsa azul. Eu tinha gostado bastante desse look, gente, mas eu fui me abaixar e aí o look simplesmente rasgou. E eu tive que trocar por esse vestido longo rosa, que eu também amei depois o resultado. Usei com a mesma bolsinha azul, gostei bastante. E para dar um toque final, eu coloquei esse cinto
de strass bem bonito, deu uma vida no look. E esse foi o look final, espero bastante que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!